Olá, amigos. Nessa oportunidade, eu gostaria de estar compartilhando de mais um ensino da Palavra de Deus. E hoje com um dos temas talvez mais relevantes, mais difíceis da vida cristã, que é justamente a área de relacionamento. Por isso eu quero falar sobre o tema Vivendo sem conflitos. Porque na verdade, meus amados, essa área de relacionamento, eu diria que é a área mais difícil da vida porque não tem jeito, nós não temos como deixar de nos relacionar. Nós somos seres sociais, como seres humanos que somos seres sociais. E estamos constantemente nos relacionando uns com os outros. É na escola, é no trabalho, é na igreja, é na família, enfim, com os vizinhos. Em todos os lugares que nós estamos nos relacionando. E todos nós viemos de famílias diferentes, temos temperamentos diferentes, formações diferentes, gênios diferentes. E daí a questão dos conflitos. Tudo isso, essas diferenças que existem entre nós, acabam gerando conflitos. Conflitos que muitas vezes nos faz sofrer tanto e faz a gente levar outras pessoas também a sofrer, não é? O problema dos conflitos é que não é somente que nós sofremos, não é somente nós sofrermos, mas pior ainda é fazer outras pessoas sofrerem. Infelizmente, é o que acontece. E baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, na expressão do verso 13, mais propriamente a última frase do verso 13, que diz: vivei em paz uns com os outros. Vivei em paz uns com os outros. Nós podemos perceber aí que o desejo de Deus é que nós vivamos em paz uns com os outros, que não venhamos a ter uma vida cheia de conflitos, de confusões, de problemas nesse sentido. E eu quero deixar aqui, gente, alguns conselhos que eu espero que sejam úteis, se não para eliminar todos os conflitos, mas quem sabe, pelo menos para amenizar esses conflitos. Se pelo menos conseguirmos amenizar esses conflitos, já vamos viver um pouco melhor. E isso já é importante. Primeira coisa, gente, para viver sem conflitos, ou pelo menos com menos conflitos, é aprender a ouvir. Nós precisamos de aprender, gente, a ouvir. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, na expressão do verso 19, fala que todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Em outras palavras, esse versículo poderia dizer o seguinte, que nós devemos ouvir mais e falar menos. E eu acho que não é à toa que nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca, não é isso? Penso que é para a gente ouvir mais e falar menos. Porque quem fala muito, gente, acaba arranjando confusão, acaba ferindo as pessoas, acaba falando coisas negativas, erradas. Isso é ruim. Nós deveríamos aprender a ouvir mais. Tem gente que gosta demais, gente, de falar, só que não gosta de ouvir de jeito nenhum. Você conhece pessoas assim? Pessoas que eles gostam muito de falar eles gostam demais. Mas quando é na hora deles ouvir, eles saem de perto ou falam mais alto, eles não querem ouvir. Isso é ruim, gente. Nós temos que aprender a ouvir e falar menos. Os nossos antigos diziam que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Quer dizer, uma coisa totalmente fora de senso, dá bom dia a cavalo. Mas quem fala muito acaba fazendo isso. Então nós precisamos de aprender a ouvir mais e falar menos. Quando falarmos menos, com certeza nós vamos viver com menos conflito também. Com toda certeza. Segunda coisa, meus amados, nós precisamos de aprender a ter uma autocrítica. Aprender a ter uma autocrítica. O que significa isso, gente, na prática? É entender que você, que eu, que nós, nem sempre estaremos com a razão em todo momento, em toda circunstância. Nem sempre teremos razão. Tem hora que sim,
tem hora que não é? Tem pessoas, por exemplo, que eles se consideram sempre certos. Eles nunca admitem estarem errados. Sabe, gente, isso é ruim. Primeiro porque é impossível. Não existe uma só pessoa que está sempre certo e que nunca está errado. Ela é humana. Se ela é humana, ela é imperfeita. Se ela é imperfeita, ela erra. Ou seja, nem sempre ela vai estar certa. Tem hora que ela vai estar errada. Então, primeiro porque é impossível. Em segundo lugar, minha gente, é porque a pessoa assim, ela acaba irritando demais as outras pessoas com as quais elas convivem. Eu te pergunto, você que está me ouvindo, você gosta de conviver com alguém? E esse alguém pode ser esposa, filhos, amigos, colega de trabalho, colega de escola, seja quem for. Mas me diga uma coisa, você gosta de conviver com alguém que nunca admite que está errado? Que em qualquer circunstância quer estar sempre certo? Não dá a mão à palmatória, como nós usamos dizer? Infelizmente, tem gente que é assim. Na linguagem popular de hoje, é aquelas pessoas que se acham, né? Elas se acham, ou seja, pensam que elas são a última bolacha do pacote, ou seja, estão sempre certas e os outros estão sempre errados. Infelizmente, isso acaba levando a muitos conflitos, principalmente, gente, entre casais. Eu sei que nesse momento, nesse ensino, eu estou falando com muitos casais e talvez nesse momento está vivendo muitos conflitos aí, está difícil. Mas quem sabe um dos problemas dos conflitos de vocês é esse. É que ou um ou outro quer sempre estar com a razão. Nunca para ouvir o outro. Nunca considera o que o outro fala, o que o outro pensa. Nunca considera. Se assim continuar, vai sempre haver conflitos. Não tem jeito, gente. Infelizmente não tem jeito. É preciso ter uma autocrítica. Terceiro, amados, é preciso aprender a se humilhar. A palavra de Deus fala muito a respeito da humildade. Eu estava mencionando agora mesmo Tiago 1:19, e no próprio Tiago, capítulo 4, verso 10, também diz, portanto, deixa eu ver aqui, Tiago, capítulo 4, verso 10. Diz assim, Tiago, capítulo 4, verso 10 diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos, pois, na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aonde que entra essa questão da humildade na questão para viver sem conflitos? Você vai entender. Às vezes, gente, mesmo estando certo, porque num relacionamento, tem hora que um tá certo e o outro errado. Ou, pelo menos, tem hora que um tá mais certo que o outro, ou menos errado que o outro. Tanto faz, né? Qualquer um dos lados aí que você pegar dá na mesma. Mas mesmo quando você se considerar certo, às vezes, gente, em nome de uma boa convivência e da paz, é melhor se calar. É melhor sair fora, tá? Sair fora daquela situação para poder não haver conflito, não haver briga, não haver sofrimento, né? Que isso traz sofrimento. Jesus, meus amados, é o nosso maior exemplo em humildade, tá? Maior exemplo de humildade. Jesus, mesmo na hora da morte, ele estava ali, ele podia estar ali o quê? Atacando as pessoas, né? Condenando as pessoas. Por que vocês fizeram isso comigo? Eu não mereço, mais isso, mais aquilo, né? Mas ele não fazia. Quando Jesus ele foi julgado, quando ele estava sendo julgado lá no palácio, observemos, meus amados, quantas acusações Jesus sofreu. Tudo mentira, né? Tudo calúnia. Dizia, mas você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo, etc. e tal. A Bíblia fala que Jesus ficou calado.
palavras ele disse, tanto que despertou até a atenção do próprio rei, né? Que falou: você não vai falar nada? Você não vai se defender? O próprio rei falou: você não vai se defender, não? Olha quantas coisas, ou de quantas coisas te acusam, você não vai se defender? Então, meus amados, por que Jesus não falou nada naquela hora? É porque naquele momento já não resolvia nada. Era um tumulto, era muita gente. Eles estavam mesmo resolvidos a matá-lo. Ele falar alguma coisa ali naquele instante não ia resolver absolutamente nada. Eu aprendi também que tem hora que a gente tem que falar, tem hora que tem que ficar calado. Quando você vê que não vai resolver nada a falar, é melhor ficar calado. Concordo que às vezes nós temos que falar também. A hora de falar é falar. Mas quando vê que não vai resolver, é melhor ficar calado. E, sobretudo, nessa questão de convivência com as pessoas, para impedir, né? Para amenizar os conflitos. Mas para conseguir isso, gente, é preciso ter uma boa dose de humildade. Infelizmente, hoje isso falta muito na vida das pessoas. E, infelizmente, também, gente, na vida dos próprios cristãos, né? Às vezes nos falta isso, nos falta humildade. Bom seria se tivéssemos sempre, mas nem sempre nós temos. Então, uma boa dose de humildade ajuda demais para viver sem conflitos, ou pelo menos com menos conflitos. Quarta coisa, gente, quarto elemento que pode nos ajudar também a viver melhor sem conflitos. É a questão de você procurar, meus queridos, não se meter na vida dos outros. Não se meta onde você não for chamado, querido. É verdade. Não se meta. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que se mete em questão alheia é como aquele que pega um cão pela orelha. Vai passando na rua aí e um cachorro qualquer que você vê na rua, pega na orelha dele e torce para você ver. Ele vai ficar bravo com você, ele vai te morder. Não é? É como pegar um cão pela orelha, diz a Bíblia em Provérbios. Então, muitos conflitos acabam sendo gerados porque a pessoa, muitas vezes, ela não sabe ficar na dela. Ela não sabe ficar na dela. Às vezes, ela se mete em questões dos outros, em conversa dos outros, em briga dos outros, que ela não tem nada a ver com isso. Nada. Que o problema não é dela. E isso acontece principalmente, gente, é pais se metendo em situações aí de filhos depois de casados. Já se diz o ditado popular que em briga de marido e mulher ninguém põe a colher. Nem mesmo o sogro, nem mesmo a sogra. Não deve pôr. Isso acaba gerando o quê? Conflito, problemas, dificuldades, divergências. Então é preciso aprender a não se meter na vida dos outros, gente. Já temos problemas demais da gente. Ainda vai se meter na vida dos outros também, no problema dos outros, sem ser chamado, sem ninguém nos convidar, sem ninguém pedir ajuda. Tudo bem, se alguém está numa confusão, uma dificuldade, te pede ajuda, te pede uma opinião, você dá. Uma opinião imparcial, sábia, baseada na palavra de Deus, dá. Naquele momento, você pode ser usado nas mãos de Deus para isso. Mas se ninguém está te chamando, se ninguém está te convidando, deixa para lá, querido. Deixa para lá. Porque senão aquilo vai acabar sobrando para você também. Aquele conflito vai acabar sobrando para você também. E aí não adianta depois você querer achar ruim, querer... mas por que está acontecendo comigo? Está acontecendo porque você foi se meter onde não devia. E isso é grave. Amém, queridos? Quinto, procure descobrir na vida das pessoas com as quais você convive, pode ser esposo, esposa, filhos, pais, irmãos, amigos, colegas, não importa. Procure descobrir virtudes. Como assim, pastor? Sabe, gente, isso ajuda demais, digamos assim, a atenuar os conflitos entre as pessoas. Isso acaba
diminuindo um pouco as inimizades. Sabe por quê? Tem gente, que só vê defeito nos outros. Que só vê defeitos. Que muitas vezes não passa, às vezes, de uma inveja disfarçada. Às vezes não é nem defeito, mas é uma inveja, né? Que às vezes a pessoa tem do outro e acaba denegrindo a imagem do outro. Sabe, isso é muito grave. Jesus poderia ter visto só os defeitos de Pedro, porque Pedro tinha defeitos, o apóstolo, né? Ele poderia. Ele era precipitado, ele era irado, afobado, falava fora de hora. Não é isso? Pelo que nós podemos ver aí na Bíblia, sobre Pedro. Mas Jesus preferiu ver as virtudes de Pedro. Como assim as virtudes de Pedro? Pedro também tinha virtude, gente. Se ele era precipitado, afobado, irado, ele também era disposto, lutador, batalhador, quebrantado. Você vê que ele chorou duramente, amargamente, quando ele viu que ele tinha errado, não é? Ele chorou, ele se quebrantou. Então, Jesus é um exemplo disso para nós, nos ensina isso. Então, meus amados, é preciso aprender a descobrir as virtudes uns dos outros. Em casais, por exemplo, principalmente depois de alguns anos de casados, é o que mais acontece. O que mais acontece o quê, pastor? É um só ver defeito no outro. Achar o outro feio, começa a achar o outro chato, enjoado, aí vem a falta de paciência, falta de educação, já não há mais disposição de agradar um ao outro em nada, não é? Isso vai gerando um ambiente muito ruim, vai gerando um ambiente muito desfavorável, gente, cheio de mágoas, de conflitos, de confusões e, infelizmente, chegando até mesmo a muitas separações. Há muitas separações. Por quê? Porque um não vê mais nada de bom no outro. E se vê, não fala, né? Às vezes até vê, mas não tem coragem de falar. Antes falava, né? Era meu amor para cá, meu amor para lá, benzinho para cá, benzinho para lá. Depois, tchau, tchau, né? Aí só vê os defeitos. E isso acaba gerando muitos conflitos. Infelizmente, acaba gerando muitos conflitos. Sexto, amados, aceite conselhos. Aceite conselho de pessoas abalizadas, de pessoas mais experientes, de outras pessoas. Ouça pelo menos, depois faz uma avaliação. Se você achar que não vale a pena, descarte, mas ouça. Sabe, tem gente que tem ainda aquele conceito popular muito errado, que diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Eu não concordo com essa palavra. Eu não concordo com esse ditado popular. Tem muitos conselhos excelentes, que acaba apagando um fogo, que acaba nos direcionando muitas vezes a fazer as coisas certas, tá? Acaba dirimindo conflitos, tá? Então é preciso aceitar conselhos. Aceitar conselhos. Às vezes Deus usa, gente, pessoas até mais novas do que a gente, tanto no que tange a idade biológica, como também na questão de idade de fé. Tem menos tempo de cristão do que a gente, mas que naquele momento Deus usa aquela pessoa para nos dar uma orientação, uma palavra, e que aí entra também a humildade, né, que eu falei agora mesmo. Se não tivermos humildade, nós não vamos aceitar esse conselho. A pensar, mas essa pessoa aí me falando isso, eu tenho muito mais tempo de fé do que ela, sou muito mais inteligente, tenho mais cultura, tenho mais conhecimento bíblico, tem mais vivência, não tem nada que aprender com essa pessoa, não. É engano, gente. Nós temos que aprender com todo mundo, até com as crianças, principalmente com as crianças, né? Porque elas são puras, tá?
Pastores, normalmente, gente, aqui eu vou dar uma palavra da minha classe mesmo, pastoral. Pastores, normalmente, depois de um certo tempo de fé, depois de um certo tempo de pastorado, normalmente eles não gostam de ouvir conselhos de ninguém. Nem dos outros pastores, nem de ninguém. Sabe por quê? Eles acham que já sabe tudo, que já tem toda a experiência do mundo, né? Tanto que muitas vezes vai num culto, quando vai num outro culto qualquer assim, nem presta atenção na mensagem que o outro está pregando, nem presta atenção no ensino que está sendo passado, porque eu já sei, isso aí eu estou cansado de saber. É engano, gente. Nós somos eternos aprendizes. Nós somos eternos aprendizes. Nós temos que aprender e aprender sempre. Sempre. Precisamos aprender sempre. Então é preciso aprender a ouvir conselhos. Sétimo, amados. Não seja uma pessoa precipitada. A Bíblia diz em Provérbios 19, verso 2, que peca quem é precipitado. A última frase do verso 2, Provérbios 19, fala que peca quem é precipitado. O que significa isso? Procura saber exatamente a hora certa de falar. Não responda sem pensar. Às vezes uma pessoa fala uma coisa com você já fala afobado, já rebatendo, se defendendo, né? Faça isso não. Isso é ruim. Isso acaba gerando mais conflito ainda, tá? Isso evita muitos problemas, tá? Então, não seja precipitado. Seja no responder às pessoas, no falar, no agir, tá? Isso evita muitos problemas. A pressa, já se dizia antigamente, é o quê? É inimiga da perfeição, né? A pressa é inimiga da perfeição. E finalmente, amados, procura ser educado. A educação não ocupa espaço, mas ela faz muita diferença nos relacionamentos. Antigamente se usava aquela expressão que fulano é arriado pelo rabo. Ou seja, aquelas pessoas mal educadas, grosseiras, tá? Isso pode ser o âmbito familiar, conjugal, trabalhista, igreja, departamentos. Não importa, né? Procura ser educado. Procura pedir licença. Procura agradecer. Aprenda a dizer muito obrigado. Muito obrigada, se você é irmã, né? Aprenda a dizer isso. A rispidez, gente, só gera conflito. Mesmo quando você se achar certo, não precisa soltar os cachorros para cima de ninguém. Às vezes uma pessoa, gente, mesmo errada, mas ela não gosta de ser maltratada. Quem gosta? Nem os cães, nem os animais gostam de ser maltratados. Uma palavra dura, ela penetra no fundo da alma de uma pessoa. Agora, a palavra boa, ela sara as feridas e apaga incêndios. Veja, por exemplo, Provérbios 16, verso 24. Dá uma analisada aí para você ver. Não vou ler não, mas vê para você ver. Provérbios 16, verso 24. Ela é como bálsamo, a palavra boa é como bálsamo para a alma da pessoa. Isso tudo vem no pacote da educação. Isso é uma questão de berço, né, gente? A pessoa que é educada desde berço, desde família, ela vai ser educada também no casamento, no emprego, na escola, na igreja. Em todo lugar, ela vai ser uma pessoa educada. Agora, se ela for aquela pessoa respondona, que não respeitava ninguém, ela vai achar que ela manda no mundo, que o mundo está nos pés dela, que todo mundo deve submissão a ela, que ela tem que passar por cima de todo mundo. E não é assim, gente. A educação é uma coisa, não é só muito bonita, eu diria que ela é necessária, extremamente necessária para uma convivência sadia e harmoniosa. Tá bom, gente? Que Jesus possa nos abençoar de uma forma especial. Eu falei sobre o tema Vivendo sem conflitos. Que Jesus te abençoe. Amém.